Hoje a cobra vai fumar. E se você não for cheio de 9 horas e não for tirar o pai na forca, fique comigo até o final desse vídeo. Pois se você perder esse conteúdo, depois não adianta chorar as pitangas. Porque tempo é dinheiro. E esse vídeo não lhe custará o olho da cara, e sim apenas um like. Mas se você for um santo do pau oco e me deixar a ver navios, eu não vou rodar a baiana. E nem muito menos vou te mandar morrer no Brás. Mas como eu sei que você é sangue bom, você vai ficar até o final e no final você vai dar um voto de Minerva para esse canal e vai se inscrever e ativar o sininho. Vamos lá? Vem comigo? A língua portuguesa é um idioma riquíssimo. Muitas expressões e palavras estão diretamente ligadas com a história e a cultura do nosso país. Essas expressões podem enriquecer um contexto, dar impacto a uma frase com humor e ironia. Vamos conhecer alguma delas? Pagar o pato. Pagar o pato teria vindo de um conto italiano do ano de 1380. Neste conto, um rapaz estaria vendendo o pato e uma moça queria comprar o pato e não teria dinheiro. Então ela oferece ali favores sexuais em troca do pato. O marido chega e paga o pato, né? O marido chega, paga pelo pato, não deixando que ali o ato se consumisse, né? Então, literalmente, o marido nessa situação, o marido pagou o pato. Casa da Mãe Joana. Casa da Mãe Joana teria origem por volta de 1347 e se trata da história de Joana I, rainha de Nápoles. A Joana I, ela tramou a morte do próprio marido, e aí ela teria sido expulso de Nápoles e partiu para Avignon, na França. Chegando lá, ela, para poder ter simpatia com o povo local, ela acabou regularizando os bordéis da região. E aí Portugal trouxe essa expressão, né, mas passou o tempo, né, foi passando o tempo, essa expressão chegou em Portugal como Paço da Mãe Joana. Então, Paço da Mãe Joana significa que era bordel. Quando veio para o Brasil, se transformou em Casa da Mãe Joana, né? Que é aquela casa bagunçada, sem regra, né? Uma verdadeira zona, né? Então, vamos dizer assim. Então, Casa da Mãe Joana teria essa origem na Joana I de Nápoles. Então, é quando ela regularizou o bordel. Em Portugal vira Paço da Mãe Joana. E aí, trazendo aqui para o Brasil, quando chegou no Brasil, ela virou Casa da Mãe Joana. Mas hoje está relacionado com bagunça, com sem regras, né? Isso seria a Casa da Mãe Joana. Sem eira nem beira. Sem eira nem beira estaria relacionado com duas situações aí diferentes, né? Uma delas seria o terreiro, né? Aquele terreiro onde o pessoal estende o café ali para secar o café. Então o terreiro seria eira e as beiras seriam aquelas beiradas que tem nesse terreiro. Isso seria uma das origens, né? Mas também é usado como antigamente se falava em eira, beira e tribeira, né? Que seria o telhado normal seria tribeira e mais dois telhadinhos embaixo seria eira e beira. Então uma pessoa que não tinha muita posse, não tinha muito dinheiro, ela só mandava fazer tribeira, só o telhado. Não fazia nem a eira e nem a beira. Então essa pessoa não tinha nem eira e nem beira. E daí nasceu essa expressão eira e nem beira. Cheio de 9 horas. Cheio de 9 horas teria origem também por volta ali de 1920, 1930. 9 horas seria um horário padrão para todos os homens estar em casa, os homens casados principalmente. Então era assim, passou das 9 não era bem visto, ou seja, o homem está na rua, passou das 9, ou ele é vagabundo ou ele é boêmio, né? Então as pessoas saíam, ia para algum barzinho, alguma coisa, e quando dava 9 horas, opa, já vai dar 9 horas, eu preciso ir embora para casa, né? Então, uma pessoa de bem naquela época era considerado, um homem de bem naquela época era considerado aquele que chegava antes das 9 em casa. Então, por isso que veio a expressão cheio de 9 horas, porque às vezes lá ali naquela confraternização, nos barzinhos, alguma coisa, eles falavam assim, eu preciso ir embora, vai dar 9 horas, preciso ir embora, vai dar 9 horas. Então, essa pessoa se tornava uma pessoa cheio de 9 horas. E aí a expressão ficou, né? Acabou ficando cheio de 9 horas. De meia tigela. A expressão de meia tigela também tem origem na parte colonial, né? Nas cortes ali, né? Então, os fidalgos, eles tinham, quando eles tinham um cargo maior dentro da corte, eles comiam em tigelas inteiras. Quando a pessoa era
vamos dizer, um baixo escalão dentro da hierarquia monárquica ali, dentro da hierarquia medieval ali, então ela comia só metade da tigela. Então diziam que ali era um fidalgo de meia tigela, ou essa expressão meia tigela teria vindo dessa parte, ou também dos escravos. Quando os escravos faziam o trabalho direito, eles comiam uma tigela inteira. Quando eles faziam o trabalho que não era agrado dos patrões, eles comiam meia tigela. Então aí daí teria a expressão meia tigela. A meia tigela teria nascido dessas expressões aí, desse contexto aí, ainda, né, da monarquia e da colônia. Vá tomar banho. A expressão vá tomar banho a gente usa para, né, tipo, chega uma pessoa e fala, vá tomar banho, você está falando besteira, né? Então, vá tomar banho teria origem também na parte colonial. Quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios tomavam banho todos os dias, né? E os portugueses não, os portugueses nem tomavam banho todo dia, nem trocavam de roupa todo dia. Então, para o índio, para o indígena, o banho era uma questão não só de limpeza de corpo, mas de limpeza de alma também, né? E os índios tomavam banho geralmente pela manhã, né? Então, todos tomavam banho todos os dias e tomavam banho pela manhã. Já os portugueses, como não tomavam banho e nem trocava de roupa, então os índios não sentiam o cheiro muito bem dos portugueses aí, né? Então, quando os portugueses vinham conversar com eles, eles falavam, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. E esse vai tomar banho ficou e até hoje a gente usa, vai tomar banho, tô falando lorota, né? Então essa é a expressão, a origem do vai tomar banho. Vai morrer no Brás. A expressão vai morrer no Brás é uma expressão mais regional, né? É uma expressão usada muito em São Paulo, ou foi muito usada em São Paulo. Eu estou em São Paulo há 20 anos e essa expressão era muito forte quando eu cheguei em São Paulo. Então há 20 anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo, essa expressão era muito forte, era muito usada, do vai morrer no Brás. E de onde teria surgido essa expressão? Qual é a origem dessa expressão? Essa expressão também tem a ver com a colônia também, né? Tem a ver com essa parte de colonização do Brasil, ou de São Paulo no caso, né? A colonização, os portugueses, eles procuraram geralmente os lugares onde tinham, os índios tinham as ocas, né? Onde os índios tinham assim, construído as suas ocas. E eles perceberam que ali onde é o pátio do colégio hoje, teria ali a tribo indígena, né? Então eles teriam construído a Vila de São Paulo, a Vila de São Paulo de Piratininga, ali naquela região onde é o Triângulo Histórico hoje, que é na região do pátio do colégio. Ali é uma planície, é alto, né? Então o que acontece? Os índios, eles construíam em parte alta e todo o dejeto ou lixo produzido era rolado morro abaixo. Então, quando chovia, o que acontecia? Esse dejeto era levado e depositado lá no fundo, lá na parte da várzea, né? Da várzea do Tamanduateí, que corria ali embaixo. Ou corre até hoje, na verdade, né? O Tamanduateí. E ali, então, a Baixada do Glicério e o Brás era tudo baixada. Então, era a várzea do rio, né? Era onde o rio, quando dava cheia, ele corria para esses lugares. Então, provavelmente, esses dejetos, esses lixos produzidos ali da São Paulo, ali de início da colonização, então era depositado nessa parte. Então, quando começou a povoar muito essa região aqui, então era muito lixo jogado lá para baixo, né? Então, lá era uma região bem inóspita, bem contaminada. Então, quando alguém estava assim, com um saco cheio de uma pessoa, falava, vai morrer no Brás, vai morrer no Brás. Então, daí teria nascido essa expressão, vai morrer no Brás, devido a essa contaminação que tinha naquela região. Pé rapado. A expressão pé rapado vem da palavra literalmente mesmo, vem da expressão literalmente mesmo, literal mesmo, né? Rapar o pé, né? Pé rapado. Essa expressão teria nascido aqui entre Minas e São Paulo também, é uma expressão mais caipira, né? Então já vem mais recente, não é tão antigo como as outras expressões que geralmente são na época da colônia, né? Então a expressão pé rapado é uma expressão mais caipira. O que acontece? Em órgãos públicos, igrejas ou casas mesmo, era colocado uma base de ferro, né? Às vezes era até uma enxada virada ao contrário, né? Ali chumbada no chão, e as pessoas que vinham a pé passavam o pé ali para tirar o barro da bota, do sapato, do pé mesmo ali, né? Passava o pé ali para rapar o pé para tirar o barro, né? O que acontece? Por que essa expressão começou a ser usada para pessoas que não têm posse, ou que não têm dinheiro, ou pobre? Porque, na verdade, quem vinha de cavalo ou vinha de charrete ou de carroça, eles não pisavam no barro, né? Então eles não precisavam rapar o pé para poder entrar nas igrejas, nos órgãos públicos, no comércio em geral. Então eles não precisavam rapar o pé para poder entrar. Já as pessoas que não tinham cavalo, nem carroça, nem charrete,
Eles vinham a pé, né? Então amassando o barro ali literalmente. Então eles tinham que rapar o pé naquele aparelhinho ali, naquele dispositivo que eles criaram ali, para poder entrar no comércio, na igreja ou no órgão público que seja. Então por isso vem a expressão pé rapado, né? Vem de literalmente rapar o pé nesse ferro, né? Nessa criação caipira, né? Nesse ferro aí, nessa criação caipira. Então a origem teria vindo daí, desses pé rapado. Custar o olho da cara. Custar o olho da cara teria origem aí por volta de 1530, 1520, mais ou menos, quando o conquistador espanhol veio ali na região do Peru e foi tentar invadir uma fortaleza inca. Essa briga de tentar invadir a fortaleza inca, nessa batalha ele teria perdido mesmo uma das visões, né? Ele teria perdido um dos olhos, né? Quando ele retornou para a Espanha, ele falou com o imperador Carlos I que defender a coroa espanhola teria lhe custado um olho da cara. Então, desde lá para cá, vem se usando esse termo para coisa cara, né? Então, coisa cara custa o olho da cara. Chorar as pitangas. Existe uma outra expressão que é chorar sangue, né? Então, nem que a pessoa chore sangue, né? Então, esse chorar sangue, eles traduziram para chorar pitangas, né? Pitangas é uma fruta vermelha, é uma fruta pequena, né? Então, é uma fruta bem vermelhada, bem vermelha, né? E pitanga ela é uma fruta nativa do Brasil, né? Então é uma fruta bem vermelha, então associaram isso ao sangue, né? Então chorar sangue, chorar lágrimas de sangue, ou chorar pitangas, ou chorar as pitangas, né? Então daí teria essa origem de chorar as pitangas. Fazer uma vaquinha. Fazer uma vaquinha está relacionado com o time Vasco da Gama, ali por volta também de 1920, 1930, por ali nessa fase. O Vasco da Gama, os torcedores do Vasco da Gama, eles faziam literalmente uma vaquinha, né? Reunia ali eles, juntavam dinheiro para entregar para os jogadores dependendo da vitória, dependendo do placar ali do jogo, né? Então eles se reuniam, juntavam dinheiro para entregar para os jogadores, né? Uma espécie de agrado aos jogadores do Vasco da Gama. Só que o que acontece? Quando eles ganhavam de 1-0, né? 1-0 daria 10. Então eles davam 10 mil contos de réis na época, né? 10 mil contos de réis. E era equivalente no jogo do bicho ao coelho. Então quando eles ganhavam uma vitória ali de 1-0, né? Então eles ganhavam um coelho, que seria 10 mil réis, né? Então eles ganhavam 10 mil réis, que é o equivalente no jogo do bicho a um coelho. Mas o que eles queriam? O que os jogadores queriam? O jogador queria fazer uma vitória ali expressiva, uma vitória contra um rival, né, mais direto, ou um ganha de campeonato, porque daí o prêmio subia, né? O prêmio ia subir. Então os torcedores, né, numa vitória mais expressiva, numa vitória maior, eles dariam aí 25 mil réis, que significa, no jogo do bicho, 25 seria vaca. Então por isso que teria nascido esse termo vaquinha. Então o que os jogadores queriam? Eles queriam a vaquinha, né? Porque era melhor do que ganhar um coelho, né? Então eles queriam ganhar a vaquinha. Então por isso, de lá para cá, veio se usando esse termo vaquinha, como aquela reunião que a gente faz para comprar uma pizza, né? Vamos dar ali, cada um dá um dinheiro para a gente comprar uma pizza, né? Então hoje a vaquinha ela é usada para isso, mas teria origem aí, no Vasco da Gama. Teria a torcida do Vasco da Gama se unido para dar uma vaquinha para os jogadores. A cobra vai fumar. A cobra vai fumar é uma expressão usada na Segunda Guerra Mundial. O que acontece na Segunda Guerra Mundial? Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele demorou muito para tomar uma posição, se ele ia entrar na guerra, se ele não ia entrar na guerra. Lembrando que Getúlio Vargas ele tinha ali com o nazismo e com o fascismo um certo apreço, né? Então ele ficou em cima do muro ali, né? Então os Estados Unidos deu um ultimato para Getúlio Vargas dizendo, e aí, você vai, não vai, vamos, não vamos, né? E isso já estava se correndo, né, boato, as pessoas já estavam comentando que era mais fácil o Brasil entrar na guerra? Não, que isso, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Então era isso que saía nos jornais, as pessoas falavam na rua, né, que o Brasil é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Pois bem, o Brasil entrou na guerra, foi importante em Monte Castelo, na Itália, né? Morreu muito brasileiro, é claro, né? E uma guerra, assim, morre muita gente mesmo. Mas o Brasil teve uma importância, sim, né? Uma importância histórica em Monte Castelo, na derrubada da Itália, né? Então a conquista de Monte Castelo foi uma contribuição importante para a Segunda Guerra Mundial.
até para os aliados, né? Foram uma conquista importante, conquistar a Itália, para poder conquistar, para poder ganhar a guerra, né, no caso. Então a conquista de Monte Castelo foi uma conquista importante, né, e o Brasil teve sim uma participação fundamental. Eu tenho muito orgulho da participação dos pracinhas, né, na Segunda Guerra Mundial, né. Foi importante no Brasil na Segunda Guerra Mundial. A derrubada de Monte Castelo, né, a conquista de Monte Castelo foi uma coisa importante, né, na história. Então, eu tenho sim orgulho do nosso exército brasileiro, né? O meu avô foi um pracinha, né? Então, ele contava história para mim de como era o treinamento, como que foi, né? O meu avô, ele foi o último batalhão a sair do Brasil, né? Então, o meu avô não chegou a sair do Brasil, na verdade. O batalhão do meu avô ia para a Itália, né? Quando o batalhão ia embarcar para a Itália, a guerra acabou e meu avô acabou ficando. Então, graças a Deus, né? Então, não foi para a guerra, mas ele fez todo o treinamento de guerra, ele serviu o exército justamente nessa época aí do Getúlio Vargas, né? Então eu tenho bastante orgulho dessa parte. E aí essa expressão, a cobra vai fumar, teria nascido dessa origem aí, que o Brasil, mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, pois o Brasil entrou na guerra, fez a cobra fumar e foi decisivo em Monte Castelo. Então eu tenho muito orgulho da história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Aproveitando, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, né? Dê aquele voto de Minerva, e se inscreva no canal, dê o like, assina o sininho e vamos seguir. Vamos pro próximo. Rodar a baiana. Rodar a baiana não teria a ver com a Bahia, e sim com o Rio de Janeiro. No carnaval, ali por volta de 1920 também, os carnavais de rua ali, né? O carnaval de rua, como era realizado, tinha os bloquinhos e sempre tinha ali uns homens mais assanhados no meio das meninas, né, no meio das moças. Então, o que acontece? Os capoeiristas se fantasiavam de baiana e se infiltravam no meio desses blocos. Ou seja, quando eles percebiam que ali tinha um engraçadinho, que estava passando um pouco dos limites, eles davam os golpes de capoeira deles lá. Então, né, nesse golpe de capoeira, quem via de longe, via as baianas rodando. Então, por isso teria nascido essa expressão de rodar a baiana. Então, rodar a baiana é uma confusão, né? Hoje, vai rodar a baiana, né? Não adianta você rodar a baiana ou rodar a baiana. Então, veio dessa expressão, rodar a baiana veio dos capoeiristas ali que faziam os movimentos deles e aí, de longe, parecia uma baiana rodando. As escolas de samba começaram a se inspirar nisso e aí por isso que tem a ala das baianas, né? As baianas ficam rodando aqueles vestidos, então por isso que as baianas ficam rodando no desfile de samba, né? Do carnaval ali, né? Nas escolas de samba, né? Então teria nascido dessa rodar a baiana dos capoeiristas aí nas bloquinhos de carnaval do Rio de Janeiro. Cuspido e escarrado. Cuspido e escarrado é uma daquelas expressões que com o tempo vai mudando o formato dela. Na verdade, o formato original teria ali sido como esculpido em Carrara. Carrara é aquele mármore italiano, né? Então, Michelangelo, quando fazia suas estátuas ali, faziam com a perfeição maestral, né? Fazia aquela perfeição da face maestral. Então, teria nascido aí essa expressão esculpido em Carrara. Mas com o tempo, conforme vai indo de um país para o outro, essa expressão chegou aqui no Brasil e hoje a gente usa, fulano é cuspido e escarrado, né? Cuspido e escarrado a outra pessoa. Então, na verdade, a origem certa seria esculpido em Carrara, mas com o tempo ela foi ganhando essa nova versão e hoje usamos isso aí, né? Fulano é cuspido e escarrado a outra pessoa, o pai, né? Fulano é cuspido e escarrado o pai, né? Então, feito nas coxas. Feito nas coxas teria origem também na época colonial. Então as telhas coloniais, né, feitas na época da colônia ali, né, na época da colonização do Brasil, as telhas eram feitas nas coxas, moldado nas coxas dos escravos, né? Como os escravos têm, nós temos coxas diferentes, uma pessoa da outra, um indivíduo do outro, então as telhas saíam irregular. E na hora de fazer o encaixe entre as telhas, esses encaixes não ficavam perfeitos. Então se dizia que as telhas eram feitas nas coxas. Então por isso que hoje usamos feito nas coxas como algo feito mal feito, né? Ou algo feito de qualquer jeito. Então a expressão feito nas coxas teria sido aí das telhas, né? Nas telhas feitas na coxa dos escravos. Então as telhas coloniais eram feitas nas coxas, né? Depois começou a fazer em molde e aí começou a dar mais certo o encaixe.
né? Mas no começo, quando os escravos faziam as telhas, faziam nas coxas, então por isso essa expressão feito nas coxas. Segurar vela. Segurar vela, a expressão é literal também, né? Então, no passado lá não tinha luz elétrica, então se usava muito vela, né? Então, para você escrever, para você jantar, para você ler, você precisava que alguém segurasse vela para você poder fazer essas coisas. Então, os criados ali da nobreza, né, da época, ficavam literalmente segurando vela para que os patrões ali escrevessem, lessem um livro ou o próprio jantar ali mesmo. E também no próprio ato sexual ali, né, na própria intimidade do casal, os criados também ficavam segurando vela, né? Então eles ficavam de costa, né, segurando vela, né, enquanto ali se praticava ali a intimidade do casal. Então por isso que essa expressão segurar vela veio também com essa origem portuguesa, veio para cá para o Brasil também, nessa parte colonial também. E já usa até hoje isso aí, né? Ah, fulano foi lá pro shopping com o casal lá e estava segurando vela, né? Então a gente usa até hoje nesse sentido, né? De segurar vela, né? Mas sim, até na época também para namorar, às vezes ficava alguém segurando vela para o casal namorar ali e tal. Então segurar vela teria vindo dessa época também colonial também. Teria vindo para o Brasil nessa época colonial. E a gente até hoje usa esse termo segurar vela, né? A maioria das expressões a gente usa, né? Na verdade. Santo do pau oco. Santo do pau oco é uma expressão também da parte ainda colonial do Brasil, né? A colônia do Brasil arrecadava impostos através das igrejas. Então quem arrecadava os impostos era as igrejas, né? Então você vê que cidades como Itu, por exemplo, a cidade de Itu, ali no centro da cidade de Itu tem 9 igrejas, né? Eu contei, fui lá passear lá uma vez lá, fui lá conhecer algumas coisas lá e contei 9 igrejas só naquele centro de Itu ali, né? Ou naquela região mais central de Itu, contei 9 igrejas. Então eu fui estudar sobre isso e percebi que as regiões mais ricas, né? As regiões que tinha mais os barões de café, que pagavam mais tributo para a coroa, né? Então essas regiões elas teriam mais igrejas por isso, né? Então você vê que Minas Gerais ali naquele ciclo do ouro, né? Ali, né? Diamantina, Ouro Preto, Tiradentes, você pode ver que tem muitas igrejas, né? Então as igrejas, o que eles faziam, né? Então eles recolhiam os impostos da região e a coroa portuguesa vinha retirar com a igreja. Só que olha que safadinho que eles eram, né? Eles escondiam escondia ouro, escondia algumas pedras preciosas dentro do santo. Então o santo era oco, eles escondiam ali dentro as pedras preciosas, o ouro, né, que era arrecadado ali que é o quinto da coroa, né, que era o quinto da coroa, né, um quinto para a coroa, né, então ele era arrecadado esse imposto e esse imposto a igreja repassava para a coroa, mas a igreja sempre escondia um pouquinho ali dentro do santo, né, era uma espécie de, vamos dizer assim, uma espécie de dízimo colonial, vamos dizer assim, né, então a igreja escondia ali dentro dos seus santos, né, o santo do pau oco, né, por isso que daí a expressão essa expressão veio ao longo dos anos. Então hoje quando a gente quer dizer que uma pessoa não é tão santinha assim, então ela é uma santa do pau oco, né? Então a pessoa que ela se faz de santo, mas na verdade não é santo, então ela é santo do pau oco, né? E essa é a origem do santo do pau oco. Salvo pelo gongo. Salvo pelo gongo teriam duas origens aí, né? Teriam dois possíveis origens, né? Uma delas seria do esporte boxe, né? Então, quando ali estava lutando boxe, um dos oponentes estaria ali quase indo ao lockout, e aí soa o gongo, né? Soa o sino e ele para a luta ali para respirar um pouquinho e depois volta de novo. Então, ele foi salvo pelo gongo. Então, se ele continuasse ali no embate ali, provavelmente ele ia lockout e o outro ia ganhar, né? Então, salvo pelo gongo seria uma dessas. A segunda versão remonta a um tempo mais antigo. As pessoas às vezes tinham uma doença chamada catalepsia, que era uma espécie de que a pessoa parecia que estava morta, mas na verdade não. Então ela era enterrada viva, praticamente enterrada viva. Então o que eles faziam? Eles amarravam uma cordinha no pulso do cadáver, né, do defunto ali, e no alto colocariam um sino, né, fora, né, na lápide ali colocariam um sino. Então se a pessoa voltasse à vida, ela debateria ali e acionaria esse sino, né? Acionaria o sino e essa pessoa seria salva pelo gongo, né? Hoje a gente tem eletrocardiograma, a gente tem vários exames que comprovam que a pessoa realmente morreu. Mas se você levar aí em consideração 1800,
a gente não tinha nada disso, então as pessoas às vezes eram velado por uma semana, né, porque não sabia se ela estava nesse estado de catalepsia, né, ou não. Então ela era velada por uma semana, depois era enterrada. Então, com o longo do tempo, hoje a gente tem a comprovação realmente da morte cerebral, morte de todo o sistema, né? Então foi feito exames, é feito eletrocardiogramas para realmente comprovar, o médico atestar que aquela pessoa realmente faleceu. Então, como não tinha como atestar isso naquela época, então as pessoas eram enterradas e enterradas com um sininho. Se tocasse o sino, era porque a pessoa estava enterrada viva, já pensou? Então, salvo pelo gongo seria isso. Então, se a pessoa se debatesse no caixão, ele tocaria o sino e as pessoas iam lá e desenterravam ela. Então, ela salva pelo gongo, né? Então, estaria esse... E aí, com o tempo, essa expressão ficou salva pelo gongo, ou seja, foi salvo de última hora, né? Resolveu de última hora a situação, né? Tirar o pai da forca. Tirar o pai da forca teria nascido essa expressão através de Santo Antônio. Santo Antônio, ele estava pregando em Pádua quando, de repente, ele sentiu que o pai estava indo realmente para a forca, né? Literalmente ele estava indo para a forca. Então ele teria ali estava em sua oração, né? Junto com uma multidão de gente ali naquele momento. Ele teria abaixado o capuz aqui da sua veste ali, né? E teria ficado ali, né? Estático, né? Imóvel por um tempo. E ele teria se materializado em Lisboa, ressuscitado a pessoa que seria ali, o pai dele teria sido condenado porque teria matado uma pessoa. Ele teria ressuscitado essa pessoa e provado a inocência do pai. Então, as pessoas que estavam lá em Pádua, elas se mexeu, ele ficou ali intacto, ficou ali por alguns minutos só, né? Mas teria passado tempo suficiente de ele ter ressuscitado uma pessoa, ter ido no julgamento do pai e inocentado o pai. Então, hoje a gente usa tirar o pai da forca com uma pressa, né? Tá correndo, está tentando tirar o pai da forca, né? Mas teria expressão nessa passagem, né? Então, Santo Antônio estava fazendo ali sua oração em Pádua, mas ele ficou quieto ali, paradinho, né, na sua oração, e ao mesmo tempo ele estava em Lisboa, ressuscitando uma pessoa e fazendo o pai, libertando o pai, né? Então teria, e quem estaria ali do lado do Santo Antônio ali em Pádua relata que foi coisa de segundo, só que ele ficou quietinho ali, e nesse tempo deu tempo de ele ir lá ressuscitar e salvar o pai da forca. Literalmente ele tirou o pai da forca, né? E hoje usamos para a questão de pressa, né? Então essa é a origem do tirar o pai da forca. Voto de Minerva. O voto de Minerva teria origem também na mitologia grega. Minerva, na verdade, é Atena, né? Então Minerva é o nome de Atena. Então o que acontece? Existia um julgamento, né? É considerado o primeiro julgamento da história, o julgamento de Orestes. Entre todos os deuses reunidos, deu-se um empate, ou seja, a Atena, como ela é a deusa da sabedoria, coube a ela a dar o voto de Minerva, né? Então ele coube a ela dar o voto de Minerva. E o voto de Minerva geralmente é para absorver o réu, né? Então você tem ali, você põe o réu a julgamento, e se nesse julgamento popular, né, ou nesse julgamento ali com os colegiados ali, que tem ali para julgar, se esse colegiado empatar, significa que há a dúvida. Se há a dúvida, geralmente é para o lado do réu. Isso também se passa, e se a gente usa, ou até hoje é usado isso hoje na nossa justiça também. Se no colegiado a sentença ali, o julgamento der um empate, quem desempata é o presidente que está presidindo aquela sessão. Então o presidente ele tem que dar o voto de Minerva. E o voto de Minerva é pela absolvição do réu. Porque na dúvida se pende para o réu e não, na dúvida você não julga, você não culpa, você inocenta. Então o voto de Minerva seria esse voto. Então no desempate, quem vai desempatar é geralmente quem está presidindo a sessão. No caso lá da mitologia grega foi a deusa da sabedoria, que é Atena, que seria Minerva também, né? Tem o nome de Minerva também. Então o voto de Minerva ou o voto da Minerva seria de absorver o réu. E aí o réu foi absorvido, Orestes foi absorvido, e aí até hoje usamos a expressão voto de Minerva. Haver navios. Deixar haver navios. Essa é uma das expressões que eu mais gosto, né? Eu sou curioso, né? Então
Eu quis trazer esse vídeo geralmente por isso, né? Quis trazer justamente por isso, porque sou curioso. E eu já vinha estudando algumas expressões ao longo do tempo, né? Esse de feito nas coxas, o pé rapado, e essa expressão haver navios também eu vinha estudando há um tempo. Essa expressão haver navios, ela é interessante porque remonta um pouco à nossa história, né? Então a nossa história, como eu disse, ela é uma história grande, é uma história bonita, é uma história original. Nós temos uma história. A expressão deixar haver navios teria origem na vinda da família imperial portuguesa para o Brasil. Como eu disse, a nossa história ela é uma história original, ela é uma história importante, ela só é mal contada. Ela só é uma história que a gente não dá importância para o que aconteceu. Ou seja, a família imperial portuguesa ela decidiu vir para o Brasil fugida de Napoleão. Napoleão vinha com a tropa destronando reis, decapitando reis ali pela Europa. E ele já tinha dado um ultimato para os Braganças. Falou assim, não, Bragança não vai mais reinar na Europa. Então a tropa dele estava arrumando, estava indo a sentido Portugal. Então Dom João VI resolveu pegar toda a corte, toda a família imperial portuguesa ali dos Bragança, toda a corte, né, toda a corte, botar em navios, em naus, né, e vir trazer para o Brasil, né? Isso apoiado pela Inglaterra, né? Isso escoltado pela Inglaterra. Então foi um acordo ali de Portugal com a Inglaterra. E a tropa de Napoleão, quando chegou em Portugal, deparou com os navios em alto mar. Então, literalmente, Dom João VI deixou Napoleão haver navios. E daí teria essa expressão haver navios. Então, o Dom João VI teria deixado Napoleão haver navios. O próprio Napoleão teria dito que Dom João VI foi o único que conseguiu enganar ele, foi o único que conseguiu fugir dele, né? Ter tido essa atitude. Então isso fez com que a coroa portuguesa permanecesse viva, porém aqui no Brasil e não mais em Portugal. Então o Brasil passou de colônia, que nós éramos uma colônia, passamos a ser capital de Portugal, né? Então o Brasil passou a ser a capital do Império dos Bragança, capital de Portugal. Depois Dom João VI volta de novo para Portugal e deixa Dom Pedro I aqui como regente, né, como regente da coroa portuguesa aqui no Brasil. Mas toda a nossa história é modificada através dessa passagem. Toda a nossa história é modificada. Nós deixamos de ser colônia para sermos um país mesmo, né? Ser ali uma importância no Império, né? Então, a família imperial vindo para cá trouxeram toda a estrutura da coroa portuguesa para o Brasil. Então, veio para cá a universidade, veio para cá a Biblioteca Nacional, que está até hoje, que foi uma coisa que a gente ficou pra gente, né? Toda a biblioteca que eles tinham, eles trouxeram para cá, e a biblioteca está hoje lá no Rio de Janeiro ainda, a Biblioteca Nacional. Então a família teve uma contribuição muito grande para o Brasil, deixando Dom Pedro também, o Dom João VI voltando para Portugal e deixando Dom João Pedro I aqui, ele deixou aqui uma esperança de um país, de se transformar num país mesmo livre de Portugal, como ele queria. Ele queria fazer, não, antes na mão do meu filho do que de um aventureiro, né? Então o Brasil tem uma história assim a ser passada a limpo, a gente tem uma história que a gente precisa contar direito. Na minha época de escola, não foi passado pra gente que a família imperial teria vindo para o Brasil fugido de Napoleão, ou também não teria passado que Napoleão teria essa importância para o Brasil, né, nesse sentido de transformar, né? A própria Leopoldina, a irmã de Leopoldina, era mulher de Napoleão, foi mulher de Napoleão, uma das mulheres de Napoleão, né? Então a gente tem ali toda essa história que a gente não conta como deveria contar, né? Então foi a própria República, quando foi criada, ela foi muitas histórias do Império Brasileiro, dos imperadores brasileiros, foi meio que abafado, né? Foi meio que como se fosse, não foi uma coisa boa para o Brasil, e muito pelo contrário, a monarquia foi uma coisa boa para o Brasil, né? A gente tinha uma monarquia que não era uma monarquia absolutista, né? Tinha uma monarquia já parlamentar, né? Então tem todo ali uma construção na verdade, de desconstruir essa memória, e nós precisamos construir essa memória de novo, a gente precisa resgatar essa memória, porque sim, um povo sem memória, né, um povo sem passado, é um povo que está ali condenado ao fracasso. Então precisamos rever essa história, precisamos conhecer essa história e ver o quanto é importante. E
haver navios, então teria tido essa origem, né? Então, literalmente, Dom João VI deixou Napoleão haver navios. E isso fez com que nossa história mudasse ali através desse ato do haver navios. E hoje ainda é uma expressão que a gente não usa muito ainda, já usa algumas vezes, mas não usa muito, né? E assim, como eu disse, as expressões elas vêm nesse sentido, né? De umas são muito usadas, outras não, ao longo do tempo ela vai se perdendo. Isso, eu quis trazer para vocês essas curiosidades, né? Um vídeo mais de curiosidade, né? Então eu gosto muito de trazer essas curiosidades, vou trazer bastante curiosidades para vocês em outras coisas também que eu estou já estudando e trabalhando para trazer para vocês. Peço para que deixe aquele like, se inscreva se não for inscrito no canal ainda, venha acompanhar a gente, acompanhe a gente nas outras redes sociais, que eu também vou deixar aqui na descrição as nossas redes sociais. E vamos lá, vamos contar a história, vamos passar essa história limpo. Muito obrigado pela companhia de vocês, espero vocês no próximo vídeo e até mais!